Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Olá, queridos, amados irmãos e irmãs que nos acompanham na Anunciação do Evangelho Diário, paz e bem, sejam todos muito bem-vindos a este momento. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um dos momentos mais profundos da nossa fé. Hoje iniciamos o coração do Tríduo Pascal, celebrando a ceia do Senhor, o momento em que Jesus nos deixa o maior de todos os presentes, a Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento do amor. É noite do serviço, da entrega, da humildade, a noite em que o amor se faz em gesto concreto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou uma água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis: Bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós teremos também a segunda leitura que se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Naquela noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e o disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje não é apenas um evangelho comum, e quando vocês forem participar de alguma celebração hoje, iniciando o tríduo pascual, não será uma missa comum. Hoje o céu toca a terra de um jeito único. Estamos diante de 3 grandes mistérios: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor vivido no serviço. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado e mesmo assim amou seus filhos até o fim. E como ele demonstra esse amor? Se ajoelhando, servindo, lavando os pés. Mas nessa noite acontece algo ainda mais profundo. Isto é o meu corpo. Queridos, não é um símbolo, é entrega real. Na segunda leitura que eu também li nesse evangelho de hoje, São Paulo nos lembra algo essencial. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e disse: Isto é o meu corpo que será dado por vós. Perceba, na noite em que foi entregue, Jesus já sabia de tudo. Sabia da traição, sabia da cruz, sabia do seu sofrimento. E mesmo assim, ele se entrega. Jesus não foge, não recua, ele se dá por completo. E mais, ele manda: fazer isto em memória de mim. E isso não é só lembrar, isso é tornar presente. Toda vez que celebramos a Santa Eucaristia, a missa, não estamos repetindo um gesto, estamos participando do mesmo sacrifício de Cristo. Estamos abraçando a cruz de Cristo. E São Paulo continua dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Aqui está o centro da nossa fé. Não é mais uma aliança de palavras, mas de sangue. O próprio Deus que se entrega por nós. E cada vez que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a Eucaristia não é só passado, não é só presente, é também a esperança do futuro. Como nós cantamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E a grande pergunta que eu faço para vocês hoje é: e depois de tudo isso, nós vivemos 40 dias, vivemos a Quaresma, chegamos ao fim de mais um calendário quaresmal. 40 dias se passaram e hoje, diante desse amor tão grande, surge a pergunta que não pode ser ignorada: o que eu mudei nessa Quaresma? Houve conversão de verdade ou foi só mais um tempo que passou? Porque não dá para ouvir tudo isso e continuar do mesmo jeito. Jesus não se entrega por um rito vazio, amados irmãos e irmãs. Ele se entrega por um coração transformado. Hoje precisamos ser sinceros. Como eu tenho vivido a Eucaristia? Vou à missa por costume, por obrigação, ou com consciência de que eu estou diante do próprio Cristo? Porque aqui está uma verdade forte: quem recebe a Eucaristia precisa viver como Cristo. Não dá para comungar e continuar sem perdoar, sem amar e sem servir. Também um lava-pés hoje, aqui nesse momento, tudo se conecta. Jesus lava os pés e depois se entrega no pão e no vinho. Ou seja, a Eucaristia que nós recebemos precisa se transformar em serviço na nossa vida.
e Ele nos alimenta para que nós sejamos alimento para os outros. Ele nos ama para que nós amemos, e não qualquer amor. O amor que serve, o amor que se abaixa e o amor que permanece até o fim, inclusive com quem nos machuca, porque Ele lavou também os pés de Judas. Hoje Jesus não está apenas celebrando uma ceia, Ele está olhando para você dizendo: eu me entreguei por você. Eu continuo me entregando na Eucaristia. Agora, faça o mesmo. Queridos irmãos e irmãs, nunca deixem dizerem a vocês que a Santa Eucaristia não é verdadeiramente o corpo de Cristo. O próprio Evangelho de hoje nos confirma isto. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, quando nós vamos comungar, quando nós estamos celebrando a missa, nós estamos diante do corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador. Não um símbolo, e sim realmente corpo e realmente sangue. A pergunta final desse evangelho é: você está disposto a mudar? Você está disposto a viver o que celebra? E você está disposto a amar como Cristo amou? Porque a Quinta-feira Santa não é só uma celebração, é um compromisso com Cristo. Hoje nós iniciamos o Tríduo Pascual e eu deixo aqui o meu convite a todos vocês que me escutam, que vocês procurem a paróquia de vocês e participem das celebrações. O momento mais importante para nós católicos, a semana mais importante, domingo, a Páscoa, o dia mais importante de todas as celebrações, o dia da ressurreição de Cristo. E nós já começamos a celebrar hoje, quinta-feira. Então não deixem de participar. Se você está viajando, procure uma igreja local, participe das missas, das celebrações, para que você também abrace a cruz de Cristo e receba os seus sacramentos, aguardando o dia da sua ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, fortalecei a nossa igreja para que ela seja um sinal de amor e serviço no mundo. Rezemos também pelos sacerdotes, para que eles vivam com fidelidade o dom recebido nesta noite santa. Que o magistério, que a entrega total a Cristo não seja vista apenas como uma profissão, e sim uma entrega de corpo e alma ao Senhor. Pedimos também por todos nós, para que a Eucaristia transforme nossas vidas e nos leve à verdadeira conversão. Pedimos também pelos que mais sofrem, para que encontrem consolo no amor de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja conosco e nos guarde em seu infinito amor. Que Ele nos fortaleça nesse tempo santo, nos ajude a viver o verdadeiro sentido da entrega e nos conduza com fidelidade até a alegria da ressurreição. Que pela intercessão de Nossa Senhora, São João Batista, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos, permanecemos fiéis na fé, na esperança e na caridade. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, que hoje, nessa Quinta-feira Santa, vocês possam refletir sobre os mistérios deixados pelo próprio Cristo nesse dia tão importante para nós. Que Deus te abençoe. Nunca se esqueçam daquele que vos amou primeiro. Fique agora com a oração do Creio. Te espero amanhã. Não deixem de assistir o Evangelho de amanhã. Que Deus te abençoe. Até breve. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, concedei-nos a luz eterna, guiai-nos pelo caminho da vida eterna, agora e para sempre. Amém. Deus que te abençoe, que Deus te acompanhe em todos os caminhos e o Divino Espírito Santo te conduza, hoje e sempre, à vida eterna. Amém.